Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Verso para memorizar, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Domingo, 15 de junho de 2025. Daniel 2 e a interpretação historicista. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nessa hora se sintam carinhosamente abraçados por nosso querido Salvador Jesus Cristo. E que a paz do céu e as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa e em cada aspecto da sua vida. Que Deus conceda a você e aos seus uma feliz nova semana. Muito obrigado por você estar aqui conosco para juntos dedicarmos os momentos seguintes ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O livro de Daniel começa com uma alusão poderosa. O profeta usa a palavra Sinar para descrever o lugar para onde os artigos do Templo de Jerusalém foram levados. Essa palavra remonta à Torre de Babel, um símbolo da tentativa humana de usurpar o lugar de Deus. Daniel está nos dizendo algo desde o início. O espírito de Babel vive em Babilônia. Nabucodonosor, ao tomar para si os objetos sagrados de Deus, estava repetindo o erro de Babel, querendo assumir o controle, tomar o lugar do Criador. É dentro dessa mentalidade que o rei tem um sonho enigmático e perturbador. Uma estátua imensa, feita de diversos metais, que termina sendo destruída por uma pedra cortada sem o auxílio de mãos. Daniel é chamado para revelar o mistério, mas ele deixa claro: não é por sabedoria que há em mim, mais do que em outros seres viventes, mas para que a percepção seja dada ao rei. Nabucodonosor sonha com uma imensa estátua composta por diferentes metais. Esse sonho, interpretado por Daniel, não é uma alegoria qualquer. É uma linha do tempo da história humana, revelada com séculos de antecedência. E ele então explica. A cabeça de ouro representa a Babilônia, o próprio império de Nabucodonosor, o reino glorioso, mas efêmero. O peito e os braços de prata simbolizam a Medopécia, o império forte, porém inferior em brilho ao ouro. O ventre e as coxas de bronze indicam a Grécia, que dominou vastos territórios sob Alexandre o Grande. As pernas de ferro indicam Roma, um império forte, brutal, duradouro, exatamente como o ferro. Os pés, em parte de barro, em parte de ferro, representam a Europa dividida, após a queda do Império Romano. Mistura de força e fragilidade. Unidade aparente, mas sem verdadeira coesão. Mas observe que esse último estágio não é sucedido por nenhum outro império humano. Estamos ainda vivendo nesse tempo, nos pés da estátua. Não há mais uma nova fase política. O próximo evento é o reino de Deus. Daniel não apenas revela o que viria após o reinado de Nabucodonosor, mas mostra que todos esses impérios são transitórios. Todos eles, em sua essência, têm o mesmo problema: o orgulho humano e a tentativa de substituir Deus. É interessante o destaque que Daniel dá ao barro, símbolo da humanidade. Nas Escrituras, o barro do oleiro representa a fragilidade humana diante de Deus, o Criador. Mas aqui, esse barro tenta se unir ao ferro, uma mistura impossível. Esse poder, representado pelo barro, não é apenas político.
é espiritual. Ele afirma ter prerrogativas divinas. Ao final da visão, o barro aparece no centro de todos os materiais, como se resumisse o espírito de todos os impérios, a tentativa de ocupar o lugar de Deus. Mas a profecia afirma: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. A pedra, símbolo do reino de Deus, destrói toda a estátua e se torna um monte que enche toda a terra. A pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua e destrói toda a estrutura. Essa rocha representa o reino de Deus, estabelecido sem mãos humanas, ou seja, sem intervenção do homem, totalmente divino, sobrenatural. E aqui está o ponto central da interpretação historicista. Toda estátua representa a história contínua da humanidade, desde os tempos de Daniel até o fim. A rocha não aparece até o final da estátua, o que indica que o reino de Deus não se estabelece plenamente até a consumação da história. Isso contradiz ideias como o preterismo, que vê o cumprimento das profecias apenas no passado, ou o futurismo, que as empurra totalmente para o futuro. O historicismo vê a história como palco do cumprimento progressivo da profecia. O impressionante é que a profecia de Daniel 2 tem se cumprido com precisão. A sucessão de impérios, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, é confirmada pela história. E hoje vivemos na época dos pés da estátua, os reinos divididos, representados pelas nações da Europa e pelos seus descendentes. Mesmo com alianças, com casamentos reais, com tratados, esses reinos não se uniram plenamente. Um exemplo notável, a realeza britânica, antes chamada Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, mudou seu nome para a Casa de Windsor durante a Primeira Guerra Mundial, para se distanciar das suas raízes alemãs. A Bíblia estava certa. Procurarão se unir por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Daniel 2 nos mostra que Deus conhece o futuro e que Deus está no controle dele. Todos os impérios, por mais poderosos que pareçam, são apenas poeira diante do reino eterno de Deus. A pergunta que fica é: você está construindo sua vida sobre os reinos humanos que passam, que ficam para trás, ou sobre a rocha eterna que permanece firme para sempre? Lembre-se, o mesmo Deus que revelou o sonho ao rei da Babilônia é o Deus que ainda hoje revela o caminho da salvação a todos os seus filhos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.